Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WR Kits Channel e esta é mais uma Fast Lesson. Nessa aula eu quero fazer uma análise de um filtro passa-baixas LC, que é o filtro que vamos utilizar na fonte chaveada que estamos desenvolvendo. Você viu na última aula de sexta, a clássica de sexta, estamos trabalhando em fontes chaveadas, demonstramos o funcionamento elementar de um conversor DC-DC buck. E nesta sexta pretendemos continuar o projeto. Acho que convém uma Fast Lesson para detalhar um pouco mais sobre o filtro utilizado na fonte, que é um passa-baixas LC, que contém um indutor e um capacitor. Vamos ver detalhadamente. Este vídeo é um oferecimento da WR Kits, nossa loja. Acesse wrkits.com.br, conheça a nossa loja, veja todos os produtos, tem muita coisa bacana para você. E um recado muito importante, prestem atenção, você sabe que lançamos recentemente o curso de simulação de circuitos e também projeto de layout de placas de circuito impresso, disponível na Hotmart. Primeiro link da descrição. Você sabe também que semana passada anunciamos que hoje seria a data limite para o valor de pré-venda, mas atendendo a muitos pedidos, estamos disponibilizando ainda essa semana até esta sexta, então corra, adquira já no valor de pré-venda. E olha só o que é a melhor novidade. Muitos perguntaram se o acesso era ilimitado, se poderiam adquirir o curso e assistir ele inclusive até daqui a alguns meses. E confirmamos, de fato é por tempo indeterminado, então você pode aproveitar essa semana o preço de pré-venda. Então sexta é o prazo limite, daí não vamos prorrogar mais. Aproveite, primeiro link da descrição, aproveite esse valor de pré-venda, garanta já o seu curso e aí você tem acesso por tempo indeterminado lá na plataforma Hotmart. Aproveite, recados dados, vamos para a aula, segura aí! Não precisamos nem saber matemática para determinar se uma topologia é um filtro passa-baixas, passa-alta, passa-banda, rejeita-banda. Está aqui a nossa topologia LC. Só precisamos saber de duas coisas: o comportamento do indutor para a frequência e o comportamento do capacitor para a frequência. Então sempre você tem que imaginar uma frequência tendendo a zero aplicada ao circuito, uma frequência bem baixa, uma frequência tendendo a infinito aplicada ao circuito, uma frequência bem alta. E lembrar que o capacitor, para frequências altas, se comporta como um curto-circuito. Para frequências baixas, se comporta como um circuito aberto. E o indutor é mesmo o inverso. Para frequências altas, ele se comporta como um circuito aberto, e para frequências baixas, ele se comporta como um curto-circuito. Sabendo disso, a partir dessa topologia já podemos estimar a resposta em frequência desse filtro aqui. Então temos o sinal aplicado na entrada do indutor, capacitor, VO aqui a nossa saída. Então imaginemos uma frequência bem baixa, próxima de zero. Em uma frequência bem baixa, o indutor vai se comportar muito próximo a um curto. Então vamos representar aqui o indutor, fica praticamente um curto, e o capacitor um circuito aberto. Ou seja, Vs praticamente aparece em VO. Se a nossa amplitude é de 1 volt, representamos então aqui a baixas frequências uma linha perto aí de 1 volt. Deixa eu só restaurar o filtro aqui, vou traçar a linha de novo, um pouquinho mais retinha. E agora uma frequência bem alta aplicada ao sistema. Em uma frequência bem alta, o nosso indutor vai se comportar como um circuito aberto. E o capacitor se comporta como um curto-circuito. Então, resulta em algo próximo disso aqui. Observe que frequências mais altas tendem a ser barradas pelo indutor, pois ele vai se comportar como um circuito aberto. E ainda o que passar tende a ser filtrado para o GND, pois o capacitor vai se comportar como um curto. Com isso, a nossa saída VO vai estar próxima de zero. Então vamos traçar aqui
nas frequências altas, uma linha próxima do zero. Então, completando aqui o gráfico, temos a nossa resposta em frequência e olhando, já sabemos que trata-se de um passa-baixas. Perfeito? Vamos agora fazer um cálculo aqui para determinar a função de transferência. Então, nós temos aqui um esquema típico de divisor de tensão. Considerando impedâncias dos nossos componentes LC, podemos estimar o seguinte: a nossa saída, já no domínio frequência, V de S, vai ser igual ao capacitor no domínio frequência. Então, seria 1 sobre CS dividido por 1 sobre CS mais LS. Isso aqui no denominador. Vou representar aqui S minúsculo, S, nossa variável de Laplace. Isso aí vezes VI de S, que é a tensão de entrada. Se eu divido ambos os lados por VI de S, eu vou obter o seguinte. Vou obter VO de S sobre VI de S. Igual a 1 sobre CS sobre 1 sobre CS mais LS. Então, o capacitor, no domínio da frequência complexa, transformada de Laplace, é 1 sobre CS, onde C é a capacitância e S é a variável de Laplace. E o indutor é LS, onde L é a indutância e o S é a variável de Laplace. VO de S por VI de S descreve a relação entre a entrada e a saída do sistema. Então, já é a nossa função de transferência H de S. Agora só precisamos simplificar com simples álgebra. Vamos iniciar multiplicando em cima e embaixo por CS. Então, se eu multiplico em cima e embaixo por CS, vai resultar no quê? Vai resultar 1 no denominador, pois CS corta com CS. E aqui vai resultar em 1 mais CLS ao quadrado. E aí, só para deixar mais padronizado, vamos colocar CLS ao quadrado mais 1 no denominador. Função de transferência determinada, eu ainda posso simplificar deixando o S ao quadrado multiplicando 1. Isso é bastante comum de se fazer. Então, para fazer isso, eu preciso dividir em cima e embaixo por CL. Veja que é o CL o termo que aparece multiplicando S ao quadrado. Então, CL, CL. 1 sobre CL para a divisão. Com isso, vai resultar na função de transferência, que é S ao quadrado mais 1 sobre CL, e em cima 1 sobre CL. Está aí a função de transferência do nosso filtro. E aí podemos substituir por valores de componentes. Eu vou supor aqui dois valores, certo? Vamos supor que o capacitor tem 100 microfarad, para exemplificar, e o nosso indutor uns 470 microhenry. Só substituo esses valores
para obter o valor final. Então, C 100 micro vezes o indutor 470 micro. Posso copiar aqui, sobra essa expressão, e aí obtemos por fim que cem micro vezes 470 micro. 1 sobre isso vai dar 2,127, não, vamos fazer 21,276595 vezes 10 na 6. Deixa eu ver se eu calculei certinho. Mas deve ser isso aí. 21,276595 vezes 10 na 6. E aqui também, substituindo, fica assim. Tá aí a função de transferência do filtro. Vamos confirmar isso utilizando o software Xfunky. Então já estou aqui com o DOSBox. Essa é a Fast Lesson 154. Então vamos colocar uma voltage supply entre o nó 0 e o nó 1 que vale 1 volt. Pegando aqui o próprio circuito, o ground é o nó 0, vimos a análise em linguagem SPICE já para circuitos esses dias. Aqui vai ser o nó 1 e aqui vai ser o nó 2. Então, VS entre o nó 0 e o nó 1 vale 1. L1 entre o nó 1 e o nó 2. E vamos pegar 470 micro. E menos 6. C1 entre o nó 0 e o nó 2. E vale 100 micro. Vamos colocar um voltage meter entre o nó 0 e o nó 2 para medir a saída. Análise AC linear. Ponto end. Escape, salvo. Análise. Tudo certo. E saída. Calculamos com êxito aí. Olha só a função de transferência que o Xfunky entregou. Deu 2,12 vezes 10 na 7. Então tá certinho, 2,12. Só que eu coloquei 21,2 vezes 10 na 6. Dá na mesma. Então tem os arredondamentos aqui, mas está muito próximo. Sobre S ao quadrado, um circuito de segunda ordem. Tem um indutor e um capacitor. Mas o mesmo valor daí, 2,12 vezes 10 na 7. Perfeito. Sucesso no nosso cálculo teórico também. Podemos ainda plotar esse gráfico aqui, carregando a função para a saída, ganho e fase, log. Aí a resposta em frequência, lembrando que a frequência de corte é 1 sobre 2π raiz de LC, a equação para o cálculo da frequência de corte, e ele tem um comportamento bem interessante. À primeira vista até pode parecer um passa-banda, mas esse pico aqui é o pico de ressonância do nosso circuito e é uma resposta em frequência típica para esse LC. Está perfeito, bem como o esperado, numa frequência aí próxima dos 500 Hz. Podemos até calcular aqui. 470 micro é o indutor, vezes 100 micro que é o capacitor, raiz disso, vezes 2, vezes π, 1 sobre isso. 734 Hz, aqui não está muito visível,
muito perceptível, mas está aí entre o 500 e o 1000, ó. Tá certo, ó. Aqui é o 500 e aqui é o 1000. Então, quase o meio termo e um pouquinho acima até. Está bem coerente, 730, 30 e poucos Hz. Tá aí a análise de hoje, espero que tenha gostado e conhecido um pouco mais sobre essa topologia, LC. Calculamos a função de transferência, simulamos no Xfunk e ensinamos você a estimar a resposta em frequência só olhando para a topologia. Valeu, dúvidas, comentários aqui embaixo e sempre deixe o feedback. Essa foi mais uma Fast Lesson, peço o seu like, clique em gostei, é muito importante, favorite o vídeo e compartilhe com a galera como sempre. Se é novo no canal, botão inscrever-se e sininho, hein? Marque o sininho também, assim você acompanha todas as novidades, promoções, séries e cursos do canal. Isso é engenharia, o uso intencional da ciência. Por hoje é isso, vou ficando por aqui, aquele abraço e até a próxima.